agradecer as meninas que aceitaram o convite para vir aqui na live, não, né? No Zoom do nosso espaço. Eu estou aqui pelo nosso espaço, meu nome é Cláudia Rosa, e a gente está fazendo essas conversas para... A minha ideia sempre foi trabalhar com um artista. Eu sou artista também, e aí comecei a sentir essa necessidade de conversar com os artistas, de ter um diálogo mais aberto, a gente se pesquisar, a gente se conhecer, e não só ir sendo guiado pelo esse meio artístico que é muito maluco, e a gente chega no lugares nem sabe por quê, não sabe por onde, e enfim. Então, a ideia do papo é realmente que a gente dialogue, pense sobre a nossa carreira, pense sobre a nossa existência, e assim a gente faça uma arte que seja boa para todo mundo. É isso que eu acredito. Então, estamos aqui hoje. Certo. Dito isso, eu estava pensando nesse assunto, né, que eu trouxe, que é a coragem de ser quem a gente é, tanto na arte quanto na vida. E hoje apareceu um livro na minha frente, real, assim, naquelas coisas de estar pesquisando, vendo a vida, que chama A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. É muito, muito, muito sobre esse assunto, é muito interessante. Depois eu posso postar, quando a gente sair daqui, eu posto no Instagram para quem quiser ver. E ele fala exatamente disso, sobre... Ele acredita que buscar a si mesmo, quando a gente está buscando a si mesmo, a gente acaba naturalmente encontrando o que a gente veio fazer no mundo, que está completamente ligado, e que cada um, pela sua singularidade, vai ter uma coisa específica a dar para o mundo, de uma maneira específica. A gente já está cansado de ouvir isso, né? Tipo, as pessoas são muito, muito singulares, cada um é um, né? E aí ele acredita isso também, né? Que por sermos um, só a gente vai fazer as coisas da maneira que a gente faz, e cada um tem uma coisa bem específica para dar para o mundo. E eu acho que o artista, obviamente, entra nessa também, e acho que a grande busca, uma busca muito legal, que é o centro dessa conversa, é essa busca de qual é a minha arte, como eu quero me colocar no mundo. E eu queria começar perguntando para as meninas se vocês concordam com isso, de que cada um tem uma coisa específica para trazer para o mundo, uma maneira específica, né? Essa coisa pode ser uma maneira de fazer, pode ser uma nova invenção, pode ser uma música, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa, mas é uma coisa específica. E se vocês se sentem nesse caminho, já encontraram um caminho para esse lugar de vocês, esse self, né? Gente, então, quem não me conhece, eu sou Bruna Pazinato, eu sou cantora, compositora e atriz. Há cerca de 2 anos eu comecei uma caminhada de começar a implantar a minha imagem e a minha personalidade com o meu som e com o que eu acredito que seja quem eu sou como artista. Foi uma busca bem interessante. Eu acredito que todo o ser humano tem o seu diferencial, né? A sua luz colocada num lugar diferente. E eu não acho que existe uma receita para você fazer isso, assim, para você se encontrar como um artista. Então, eu acho que cada um tem que encontrar realmente o seu caminho. Eu tive essa busca de encontrar o meu caminho e foi muito interessante porque foi mais misturado com uma busca pessoal minha de encontro comigo mesma, de encontro de quem eu sou como artista, de quem era uma personagem que eu criava para ser a artista que eu queria ser. Eu parei de buscar essa personagem e comecei a mergulhar em mim mesma como pessoa, com os meus demônios e as curiosidades sobre mim mesma também, que eu nunca tinha buscado saber. Eu acho que isso vem com a maturidade. E assim, eu acho que eu comecei um caminho para encontrar essa artista que eu venho apresentando atualmente. Então, não sei se existe uma receita, não sei se respondi a pergunta também, mas é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu sou a Natasha Jaskalevich e a minha trajetória é um pouco diferente, né, da Bruna. Eu sou artista desde os 10 anos, mas eu fui parte de um projeto social, então para minha arte não foi muito uma busca a princípio, foi quase que a única saída que eu tinha ali na cidade onde eu morava, em Búzios, não tinha nada de cultura e tinha um projeto social perto da minha casa, então eu entrei no circo com 10 anos e com 17 anos comecei a estudar e na Escola Nacional de Circo conheci uma galera do Nós do Morro e aí fui para o Nós do Morro, comecei a fazer teatro e fui para Angel Viana e comecei a fazer dança e eu acho, respondendo essa pergunta, que eu acho que cada um tem que descobrir mais do que como, né? Tem que descobrir a sua singularidade, porque senão eu acho que principalmente para o artista, né, a coisa acontece ou mais devagar, ou você vai ter que dar muita sorte para chegar em algum lugar. Acho que quando você
assume a sua especificidade e trabalha nela. Por exemplo, eu tenho uma coisa com o corpo, então dentro do lugar de atriz sempre me chamam muito para fazer coisas relacionadas ao corpo, e foi como eu fui construindo, né, a minha carreira até agora, e acho que é o que é o meu diferencial, e é importante ter um diferencial nessa nossa profissão, né? Porque senão você chega num teste e aí iguais a você vão ter várias. Então, qual é o seu diferencial para mostrar ali? E é isso, meu diferencial é que eu sou mais do corpo, do teatro físico, né? Mas agora, atualmente, tenho trabalhado mais com teatro musical. Inclusive, trabalhei com a Bruna Guerrin, no Lazarus. Foi o último musical e eu fiz. E a gente estava junto nesse elenco. Fala, galera do Zoom. Eu sou a Bruna Guerrin, sou atriz também. E canto e danço, e enfim, estamos aí. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que é uma grande utopia isso. E aí eu não estou dizendo nem como artista, eu acho que do próprio ser humano, de ir em busca de si mesmo, porque até lembrei da Elis Regina, que eu vi recentemente, revi o filme dela, né, que foi uma puta artista com uma puta personalidade e ao mesmo tempo sempre em mutação, assim, nunca satisfeita com o que ela estava entregando. Então eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas, de você colocar quem você é e ao mesmo tempo o ser humano é muito carente, a gente quer fazer parte de alguma coisa, e acho que as redes sociais também estão aí para dizer exatamente isso. A gente sempre quer ser aceito, então é uma receitinha, assim, de você ser quem você é, mas ao mesmo tempo ser artista no Brasil, a gente precisa entregar também o que o mercado quer. Então não dá para você fazer a louca e fazer o que quiser, porque senão você fica sem dinheiro. Então eu acho uma utopia, a gente precisa sempre caminhar e sempre tentar ser o mais verdadeiro possível, mas também a gente não pode ser romântica ao ponto de achar que é só isso, sabe? Não é só isso. Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi também um pouco esses tempos, porque tem horas que você tem que trabalhar e você vai ter que aceitar coisa que talvez não seja quem... Você tem que criar um personagem, a gente cria o tempo inteiro, mesmo se eu não fosse atriz, a gente também está criando junto com a família, você é uma coisa, com os amigos você é outra, no meio de trabalho é outra, então eu não sei nem se eu respondi, mas eu acho que a resposta é não ter resposta, porque cada dia diferente, e a gente também tem que estar muito conectado com o que está acontecendo no mundo. Então, Bruna, 10 anos atrás, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, por exemplo, do próprio feminismo que está acontecendo. Então, todos os trabalhos que eu pego, eu fui ler um texto semana passada, que tem várias coisas horrorosas. Se eu fosse 10 anos atrás, eu aceitaria. Hoje em dia, eu já não aceito. Então, a gente está sempre conectado com tudo. Eu falei um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas que eu acho que... Eu respondendo, acho que a gente sempre tem que caminhar, ter isso em mente, mas aceitar que talvez nem sempre tá tudo bem também, sabe? Se você não descobriu quem você é. Porque é uma busca que acho que não vai terminar nunca. É todo dia um dia. Então, enfim, acho que... Sim. Não, entendi. Acho que faz bastante sentido. Essa questão do caminhar para quem você é realmente um norte, né? Acho que é ter um ponto de chegada, mas não existe um ponto de chegada. Mas eu também tenho a sensação, e até por isso que eu chamei vocês três, que as três têm uma... Tudo bem, eu posso não ter certeza de quem eu sou, mas também tenho muitas certezas do que eu não sou. E aí a pessoa fica um pouco mais coerente, não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. Por mais que a gente entenda, aceita um trabalho, mas sabendo quem eu sou. Eu posso aceitar um trabalho ou outro porque precisa e tal. Mas eu sei, eu consigo voltar para o meu norte, né? Eu entendo para que eu estou fazendo cada coisa, onde eu quero chegar. É mais ou menos no âmbito disso. E aí tem mais uma questão em relação a isso, que até o Steven, nesse livro, ele levanta, que ele fala assim, que aquilo que a gente mais quer nos dá muito medo. Que o medo seria uma bússola para o nosso desejo, para o nosso sonho, para a realização daquilo que a gente quer realizar. Eu queria saber se vocês sentiram isso já, se vocês já se viram saindo, tipo, vendo aquilo que vocês queriam, e aí você arruma outra coisa para fazer, e dá uma batedeira. Sei lá, eu fico pensando, por exemplo, eu também sou atriz, né? Quando a gente tá no palco, e por mais que eu ame aquilo, dá um medo, e quando você enfrenta aquilo, ai, que bom que eu fiz, né? E vai com medo mesmo. Eu queria saber se vocês tiveram que, em algum momento, ir com medo mesmo, e se o medo foi uma bússola para vocês encontrarem um pouco mais do que vocês queriam trabalhar.
Bom, eu sempre fui cantora desde pequena, desde os meus 12 anos de idade. Eu me enxergo como cantora. Me mudei para São Paulo e acabei me envolvendo com atuação e me apaixonando por ser atriz também. E, e a atriz me levou a muitos medos, assim, nesse lugar de cair de paraquedas em várias produções. A mais recente, assim, para mim foi quando me convidaram para fazer novelas, né? E quando eu fiz depois, protagonizei Lia, que era algo que para mim era muito fora de quem eu era como artisticamente. Eu falava, eu sou cantora, sou compositora e sou atriz de susto e tô curtindo ser atriz, adoro aprender, adoro, mas será que eu banco uma protagonista numa série de TV? Será que eu tenho culhão para isso? Busquei estudar, busquei aprender, sempre fiz workshops envolvidos com isso. Na época que eu estava fazendo a novela também, eu fazia um intensivo com a Ana Kfouri, acabei buscando pessoas que poderiam me auxiliar nesse sentido e acabei enfrentando meu medo e aprendendo muitas coisas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu acho que isso é meio que uma marca assim dos meus trabalhos profissionais como atriz, que para mim sempre eu tenho esse receio de vou conseguir cumprir ou não vou conseguir cumprir e vou fazer de tudo para conseguir cumprir. Já como cantora, eu acho que eu sinto mais uma expectativa e uma ansiedade, porque eu lanço coisas que eu acredito que são coisas que eu ouço. Eu lancei primeiro a Não Sei Dizer Não, que foi uma música que eu lancei em 2017, que não é uma composição minha, os arranjos não são meus, mas foi tudo escolhido por mim. E nesse lançamento eu senti medo do que as pessoas achariam. Nesse novo EP que eu fiz, todas as composições são minhas, com amigos, os arranjos todos eu tive envolvido até o pescoço, os clipes todos tiveram um envolvimento meu até o pescoço. Então não era muito um medo de, o que será que vão achar? Era mais uma ansiedade de saber quem ia gostar como eu estava gostando daquilo. Então, mais ansiedade do que medo, acho que seria a minha resposta em relação a isso, mas como atriz eu tenho bastante medo, sempre terei. Eu acho que é uma adrenalina gostosa de se sentir. É um sinal bom, né? Sinal que a gente está saindo da zona de conforto. Bom, sobre medo, meu Deus. Primeiro, uma coisa que a Bruna falou e que você falou sobre coerência, só que eu acho que tem um pouco a ver, que eu acho que o que evita um pouco do medo paralisador é você ter coerência. Por exemplo, a minha parte de canto é muito mais voltada para o canto popular, então eu só fiz musicais muito alternativos ou brasileiros. E eu tenho em mim que quando eu vou fazer um musical da Broadway, que eu só fiz uma audição, inclusive há pouco tempo atrás, mas ali foi tipo, vou tentar, mas já cheguei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Nesse lugar de se encontrar, de saber o que você não faz, eu acho que tem um pouco esse lugar também. Que eu acho que a gente deve vencer e passar por isso, mas eu acho que coerência é importante, por exemplo, na hora de fazer uma audição ou de fazer um teste. E, enfim, sobre medo, no geral, eu acho que, como artista, tem que ter medo, né? Eu acho que o medo move o artista, porque a gente não tem garantia nenhuma de nada, a maioria de nós não tem um emprego fixo, duradouro, de mais de um contrato, né? Hoje em dia, o mais fixo que a gente tem é participar de um musical que vai fazer uma turnê, que mesmo assim pode cair, Lei Rouanet, ou estar empregado numa novela, mas que também hoje em dia se ganha por produto, então você trabalha aí 6, 8 meses e já também não tem nenhuma garantia, então acho que o medo move, assim, e o medo ensina também, né? Isso que a Nath falou do medo paralisador, né? Eu sempre me pego perto de estreia com quase um medo paralisador, assim. Eu me pergunto, Jesus, o que eu estou fazendo? As pessoas vão me odiar. E aí eu associo o medo primeiro ao desconhecido, porque ao desconhecido em todos os sentidos, ao desconhecido do que essa peça vai representar para mim como artista, né? Pensando já numa carreira, né? E para os outros, o que os outros vão achar? E isso é uma merda na nossa profissão, porque mais que a gente se fale, se sinta e diga para os outros, eu sou super desapegada, é mentira, porque a gente sempre vai querer uma aprovação a vida inteira, não só nas artes. Então, acho que o medo, para mim, está muito relacionado a isso. Assim, toda vez que eu estreio, eu entro em pânico, porque eu acho que todo mundo vai odiar e vão descobrir que eu sou uma farsa. Essa é o meu grande... que quase me paralisa, mas depois também o que você falou do norte. Eu sei o que eu tô fazendo, eu
cai, né, em mim e falo, Bruna, você sabe o que você está fazendo, que você já fez isso antes, você toda vez tem esse medo, então é o medo do desconhecido mesmo. E tudo que a gente não conhece causa essa aflição que eu acho que está relacionada. Mas depois também que você estreia, que mesmo que todo mundo odeie, não tem a ver com isso, sabe? Eu percebo que não é tanto isso, é mais mesmo o medo desconhecido. E eu lembrei de uma coisa, inclusive foi com você, Cláudia Rosa, que foi no Ai, Cantando na para. Chuva, quando eu passei na audição para fazer a Cathy, que tinha que sapatear. E eu lembro que eu me senti muito segura na parte de canto, muito segura na parte de atuação, muito segura na parte de dança, porque tinha que fazer, enfim, piruetas com balé clássico e tal, e eu já estava fazendo aula. Agora, na hora do sapateado, quando eu passei, eu pensei, puta que pariu, acho que talvez agora seja o fim, porque óbvio que eu não sapateava tanto quanto todo mundo que passou primeiro e quanto o próprio sapateado significava naquela peça, porque ele era o protagonista, não era só um momentinho ali, era realmente o grande protagonista do espetáculo. Então, mas aí que tá, eu corri atrás, talvez eu não tenha entregado o que as pessoas esperavam, mas assim, a minha parte eu fiz. Eu acho que também tá a hora que a gente coloca a mão na massa e vence esse medo, porque é isso que temos, então vamos trabalhar. E foi maravilhoso. Até hoje eu faço aula de sapateado porque eu gosto, não simplesmente porque eu tive que fazer o Cantando na Chuva. Então, a gente acaba aprendendo também. Eu tinha pesadelos, era horroroso, mas agora tá tudo bem, graças a Deus. Ah, mas eu quero dizer que você mais do que entregou, você larga de ser maluca, eu sou sapateadora convicta de profissão há muitos anos, e você entregou mais do que entregue, porque por mais que ele fosse um protagonista, ele era um protagonista de uma história, a história precisava ser contada e ela foi contada brilhantemente, então você arrasou. Fora isso, fora esse quesito, é muito legal ver vocês falando isso, porque traz uma coisa muito, muito importante, que eu acho que é a gente entender que o medo ele é presente, que é isso também que ele fala no livro. Que o medo ele é inerente a gente fazer as coisas, né? Ele vai existir. Quando a gente acha que um dia a gente vai eliminá-lo, que é uma tentativa burra da nossa parte, ficar, não, agora eu vou respirar que eu não vou ter medo. A gente aprender a controlá-lo e é meio isso, em vez de ele ficar paralisando a gente na nossa frente, ele impulsiona a gente a estudar mais, a trabalhar mais, a ir pra frente e tal. Então, e ver vocês três falando que tem medo, eu acho que é muito legal para muita gente, porque ver três artistas, né, que estão fazendo e tal, e falam, antes de entrar no palco me dá muito medo. Eu acho que isso é importante. Que bom que vocês compartilharam. Uma outra coisa sobre essa busca, né, de encontrar o seu lugar, é a procrastinação, né? No livro ele traz todas as dificuldades, ele dá o nome de resistência, todas as dificuldades, procrastinação, o medo, o próprio medo, tudo que entra na frente do que a gente quer fazer. Tipo, a gente quer fazer um negócio e a gente não faz. E a procrastinação eu vejo que é um mal da humanidade. Esse é um mal, mas ele, assim, tá por aí. A gente ouve muita gente reclamando, né? Tipo, ai, não tinha que fazer uma coisa, mas aí eu assisti uma série. Ai, eu tinha que fazer uma coisa, mas aí, ai, caiu uma chuva. Sempre acontece alguma coisa e eu acabo procrastinando aquilo que eu de fato deveria fazer. Se meu sonho é entrar no musical, ou seja, estudar 1 hora de canto. Se meu sonho é escrever um livro, é sentar 1 hora para escrever, né? Procrastinar aquilo que a gente tem que fazer. Eu queria saber como vocês lidam com isso. Se vocês sentem que às vezes vocês caem na procrastinação de simplesmente fugir daquilo que tem que ser feito, ou se isso aconteceu uma época, agora já não acontece mais, vocês aprenderam a lidar ou não, ou acontece muito, vocês estão nas séries, vários momentos, como é isso? Cara, eu acho que é uma autossabotagem que a gente tem. Acho que sim, sempre a gente acaba procrastinando. Essa palavra, eu falei, mano, será que eu vou conseguir falar? Rolou. Procrastinando enfim, fazendo as coisas se alongarem mais do que deveriam. Só que eu acho que o tesão por fazer e a vontade tem que ser um pouco maior do que isso. Então eu acho que cada um deve ter o seu jeito, mas eu acabo colocando metas e realmente tentando seguir à risca essas metas, já que é de meu total interesse que essas coisas sejam feitas e cumpridas, né? Então, geralmente quando é algo que me dá muito tesão, por exemplo, compor, por exemplo, estudar uma peça nova, por exemplo, essas coisas que me instigam muito, eu não costumo procrastinar, não. Eu costumo ser a parada que eu quero fazer no momento mesmo e bora mergulhar de cabeça. Mas eu acho que para, sei lá, começar a academia, as coisas assim, a gente acaba dando uma procrastinada no rolê, assim, dando uma alongada e dando uma fugida. Eu acho que é algo comum do ser humano. Mas profissionalmente falando, eu acho que a vontade tem que estar acima. E se você não tem
tesão suficiente e acaba procrastinando por não ter tesão suficiente, é um problema. Ou se você acaba fazendo isso por autossabotagem, também temos um problema. É bom a gente saber olhar para nós mesmos e entender que a gente está fazendo isso conosco. E passar por cima para mostrar nossa arte para o povo, né, Brasil? Eu acho que tem tudo a ver também. Eu falaria uma coisa meio... Acho que a procrastinação tem a ver com auto-boicote e tem a ver com o que a Bruna estava falando também de aprovação, né? Eu, por exemplo, estou tentando produzir um projeto solo há 3 anos. E agora ia rolar. Eu até fiz uma benfeitoria, se alguém tiver alguma dúvida de crowdfunding, posso responder. Mas foram 3 anos, desde... É uma adaptação do Dona Flor e Seus Dois Maridos. Então, para contar a história só da Dona Flor. E desde escrever o texto, falar, será que essa história, será que isso, será que aquilo? E principalmente, eu acho que a procrastinação vem do assim, vou fazer uma coisa, mas as pessoas vão gostar. Porque se eu tenho que fazer, eu tenho que arrasar. Aí, bum, auto-boicote. Aí começa, não, porque tem que ser muito bom. Não dá para fazer com R$10, tem que fazer com 100 mil. Ah, vou fazer um edital. Ih, o edital não rolou. Não vai ter 100 mil. Vai dar, será então com 50? Não vai ter 50. Ah, então... Aí você vai falando, não, vai ficar ruim, ninguém vai gostar, que merda. Só que as pessoas querem, né? Imagina, a gente faz musical, a gente já tá no meio artístico, acho que as pessoas querem saber quem é você por trás de um musical, né? Porque o musical não é a sua história, é o que a gente investe nos nossos corpos, nas nossas vozes. Mas, enfim, na TV também, mas a gente não é um projeto nosso, né? Eu acho que a dificuldade de fazer um projeto seu é porque você quer arrasar e quer mostrar o seu melhor. Porque você fala, daqui os produtores de elenco todo vão me olhar e vão chorar, vai ser cinema brasileiro direto. E aí você deixa de fazer as coisas, né? E, por exemplo, quando eu comecei a produzir o solo e começava a falar para as pessoas falavam, nossa, mas um solo! Gente, ousada! Jovem, né? Aí eu falava, ai meu Deus, né? Nada a ver. Aí já começava, não, então não vou fazer. E aí uma vez o Lu Andrei, maravilhoso, falou, olha, Nath, a época para fazer as suas coisas, quanto antes, melhor, porque depois que você tem, tipo, o Lu Andrei já fez muitas coisas na carreira, né? Ele falou, poxa, hoje eu tô com 39 anos na época, e para mim hoje fazer um solo, um monólogo, é um peso, uma carga diferente, porque as pessoas já me viram em muitas situações. Então, depois dessa fala, eu venci o medo, mas acho que o medo está muito ligado ao que as pessoas acham da gente, no geral. Nossa, eu não sei o que é isso, tá? Eu queria deixar bem claro. Nossa, Nath, eu me identifico muito com você, porque eu acho que quando eu adio as coisas, é porque eu queria ter uma expectativa na minha cabeça, ou é aquilo ou melhor não fazer. E eu sou assim na vida. Se pra eu cozinhar, eu vou cozinhar, mas aí eu vou cozinhar muito bem. Eu não aceito fazer qualquer coisinha só pra matar a fome. Então eu prefiro pedir um iFood. Então eu sou assim também no trabalho. Eu tive que fazer um self-tape esse fim de semana, que era uma apresentação que eu não aguento mais. Oi, sou Bruna Guerra, sou atriz, sei lá. Uma cena gigantesca e um vídeo com uma música tocando um instrumento. Então, assim, me deram uma semana. Eu demorei até o 6º dia, eu não tinha feito nada. Porque é tanta coisa e eu queria tanto, é uma coisa que eu quero tanto, que já tá na 2ª fase, né? Eu queria que fosse, tipo, que eu olhasse e falasse, caralho, onde ela tava? Que você vai adiando, porque é impossível alcançar isso que tem na minha cabeça, o que eu quero, entendeu? Chegou um momento que eu comecei a gravar meio-dia a música, quando era 6 da tarde, estava escurecendo, e eu não achava bom ainda o que eu tinha feito, não tinha mais luz. Eu falei, bom, Bruna, acho que é um sinal de que você tem que escolher alguma coisa e simplesmente mandar, porque você nunca vai conseguir atingir isso que está na sua cabeça. Então, acho que tem a ver exatamente com isso, de você ter uma expectativa sua de você mesmo e se cobrar tanto que você não consegue. Aí você fala, então melhor não fazer. Pelo menos para mim, tá relacionado mais a isso. Mas a gente vai aprendendo e aos poucos a gente vai também falando, ok, vai esse mesmo, foda-se que eu desafinei, foda-se que não deu o tom que eu queria, enfim. É isso que temos para hoje. Eu lembrei de uma frase agora que serve para o mundo, para vocês dois que falaram isso, mas acho para o mundo, que é melhor feito do que... Como é que é?
melhor feito do que perfeito e não feito. Ai, gente, agora eu não vou saber a frase. Mas é assim, o negócio é melhor você fazer imperfeito do que não fazer perfeito, né? Não faz sentido nenhum. Mas a gente tem essa questão, eu também tenho. Mas isso que vocês falaram, tudo é tudo que ele chama de resistência. Todas essas situações, tipo todas, do tirar do medo, da procrastinação e tal, todas essas que vocês contaram, seriam uma mesma coisa, uma força que tira a gente do centro. Cada hora, ele fala isso, é muito interessante, ele fala isso, que ela vem, que é muito difícil identificar porque ela muda de cara. Então, uma hora ela é o seu vizinho tocando uma música alta, outra hora ela é o, sei lá, a luz do sol que não chega no vídeo, outra hora ela é o medo mesmo, a procrastinação. É muito legal, é muito, muito pontual, bem isso que vocês disseram. Tem uma outra coisa que ele fala também sobre vocação, que essa questão de se encontrar está muito ligada à nossa vocação. E que a vocação vem da palavra voz, e quer ser uma coisa que uma vozinha que a gente fica chamando a nossa atenção para essa coisa, né? Que seria fazer uma música, fazer o meu projeto solo, mandar o vídeo, sei lá, não sei, né? Eu estou dizendo aqui do que vocês me disseram. E é bem interessante até porque a Estela Albani, que participou do Papo de Artista, ela falou assim, a gente não desiste da gente, a gente desiste daquilo que não é nosso. Porque quando a gente acha que a gente desiste da gente, a gente pega e fala, ai, desisti, não vou mais tentar. Dá 2 dias, vem aquela vozinha, mas você deveria fazer uma aula de não sei o quê. Você deveria pegar aquele projeto de novo. É um pouco essa vocação te chamando. É isso que ele diz, pelo menos, não sou eu que estou dizendo. Mas eu achei interessante. E eu queria saber se vocês acham que existe essa voz dentro de vocês que chamam vocês para alguma coisa quando vocês se afastam. Se vocês lembram de algum momento na infância, já que vocês todas começaram cedo, né? De ter uma coisa que era muito, que tinha um chamado mesmo, que vocês viam essa voz interna chamando vocês, assim. Então, eu sou de uma cidade de 8 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, né? Se chama Santa Bárbara do Sul. E lá, pessoas da minha família, amigos, nunca tinham ido tão longe quanto eu fui no sentido de vir até São Paulo, né? Então, eu saí 21 horas de busão para vir para São Paulo. Desde os meus 14 anos, eu sentia essa necessidade de ir para São Paulo, mesmo que a maior cidade que eu teria ido até o momento era, sei lá, Balneário Camboriú, com os meus pais. Nunca tinha ido sozinha a algum lugar. Então, eu peguei um ônibus 21 horas de busão e fui para São Paulo, porque eu sentia que era onde eu devia estar, era o lugar que eu tinha que ir. E lógico que dessa minha atitude, muitas coisas lindas brotaram na minha vida e fez muito sentido o fato de eu ir para São Paulo e conhecer as pessoas que eu conheci e viver o que eu venho vivendo até hoje em relação a isso, né? Também, só voltando um pouquinho no outro assunto, a respeito do medo, o meu primeiro clipe, por exemplo, Alucinação, eu fiz ele, quando eu assisto ele, eu gosto muito dele, eu gosto muito da estética dele, eu gosto muito de tudo que diz nele, mas ainda era uma busca minha como artista de me expressar artisticamente, visualmente, e eu acabei gastando um dinheiro maneiro nesse rolê, porque enfim, artistas independentes, tudo que eu faço sou eu mesma que invisto atualmente. O meu segundo clipe já veio com o orçamento pela metade e já me sinto me encontrando artisticamente, visualmente. E agora o meu terceiro clipe que eu vou lançar em breve, corações, eu gastei R$200 para fazer. R$200. Porque é aquele lance que eu busquei tanto a perfeição, busquei tanto esse lance de eu preciso fazer, mas tem que ser perfeito, que se for para fazer meia boca, eu não vou fazer meia boca, que você não sei o que, né? Que eu virei e falei assim, peraí, se eu pegasse o que seria tecnicamente meia boca, usando todas as paradas de estética que eu tenho, que eu aprendi, de perfeccionismo estético e das pessoas que eu conheci também da minha equipe, o Lennon, que me auxilia muito, o Matheus. Eles gritaram lá da sala. Que nome que vocês estão usando aqui nesse negócio que não tem nenhum nome de vocês aí, tá de olho? Que me auxiliaram nisso, eu falei, cara, eu já tenho tantas mentes legais, já tenho uma equipe maneira, já sei o que eu quero artisticamente, vou tentar fazer isso gastando menos e tentar que isso seja perfeito, que isso saia maneiro. Então, eu acabei conquistando isso, a gente vai lançar esse próximo clipe. E eu acho que vem muito desse lugar de confiar em quem a gente é e no que a gente tem para dar naquele momento, igual a Bruna falou. É isso que eu tenho e é bom, entendeu? Então, bora ouvir, bora assistir, bora botar para jogo. Então, sobre vocação, né? Eu comecei a fazer arte porque era a única coisa que tinha ali perto da minha casa, mas eu sempre escutei essa voz, eu fazia lip sync de Elis Regina, super deprê, aos 6,
com roupas da minha mãe, não sei, coisas bem aleatórias. Spice Girls, eu queria ser a Emma, loira, bem louca. Queria usar peruca já desde sempre. Na escola, sempre apresentei todos os trabalhos. Às vezes eu nem fazia os trabalhos, eu era só a que apresentava. Então, sempre tive uma coisa de palco. Também Leonina tem já esse chamadinho. E aí, cara, quando eu entrei no circo e aí veio a primeira montagem do nosso espetáculo e eu tava no palco, tinha uma sensação de prazer absoluto. Talvez a sensação de prazer mais intensa que tenha sentido, assim, pá, de cara. Porque tinha medo, mas tinha um conforto. Parecia que parecia de outras vidas mesmo, tá no palco. Era um conforto. E até hoje, assim, tá no teatro, o cheiro, o camarim, palco. A única parte que eu odeio é falar com as pessoas no final, que isso eu ainda tô trabalhando, tô já bem melhor, né, nesse sentido. Vou melhorar muito até o final, mas estar no palco é confortável, apesar de ter muita adrenalina, é um lugar muito confortável. Então acho que essa voz é a certeza de que quando eu tô naquele lugar eu tô mais encontrada do que eu tô em casa, quando eu tô com a minha mãe, ou quando é um lugar de encontro mesmo, o palco. Tanto que quando eu comecei agora, há pouco tempo, eu venho trabalhando com audiovisual, gravando série, não é um lugar tão confortável para mim, porque é um lugar muito desconhecido, tem muito medo, tem que mostrar. Eu já não tive o mesmo encontro que eu tive com o palco e sinto falta. Por exemplo, eu gravo uma série, eu acho incrível, eu acho um puta aprendizado, ou gravo um filme, acho muito legal, mas o conforto de estar num palco eu ainda não sinto, por exemplo, fazendo audiovisual. Então tem sempre esse chamado, essa voz que chama para o palco. Meu reino por esse vídeo de você de 6 anos, com 6 anos de idade, fazendo lip sync da Elis Regina, tá? Só isso que eu tenho pra dizer, depois mando o link pra gente poder assistir. Eu também me identifico muito com você, né? Desde que eu era muito pequena, eu sempre fui muito tímida e o balé era um lugar que eu era outra pessoa. Minha mãe falava que parecia que eram duas personalidades, duas crianças, porque uma que eu não conseguia olhar no olho das pessoas e quando eu tava no palco eu empinava o nariz e eu sorria, eu parecia, sei lá, uma dançarina de cabaré com 5 anos de idade, porque eu era muito exibida e era exatamente isso que você falou. Eu lembro que a primeira vez que eu subi, a gente fez Chapeuzinho Vermelho e eu era o pão da cesta da Chapeuzinho. Minha roupa era horrorosa, mas eu nunca me esqueço dessa sensação de todo mundo olhar para mim. E acho que é isso que sempre me chama, é o contar uma história e fazer parte dela fora do contexto da Bruna, sabe? Ser outra pessoa. É isso que me instiga, ter um outro pensamento, ter um outro padrão, ser uma outra pessoa praticamente, né? Por mais que seja eu ainda, mas viver uma outra realidade. Eu lembro no Cantando na Chuva, eu ficava emocionada toda vez, porque era um universo tão... O cenário era tão real, era tão lindo, e era a década de 20, que eu sempre gostei. Eu amava viver aquela história toda noite, era muito legal. Assim como Natasha Pierre também, que é russa, 1810, assim, era outra... Era uma menina jovem, completamente apaixonada. Eu amo isso, sabe? Acho que a minha vocação tá aí em contar a história e fazer parte dela, de alguma forma. Eu acho que se eu pudesse responder essa pergunta, Cláudia, eu acho que tá nesse lugar, de contar uma história e fazer parte dela no sentido de viver essa história. Não só... Enfim, vocês entenderam. Com você, Cláudia, pega daí. Aquela sua. Aqui, ó, recebendo. Ai, gente, sério. Muito bom. Que bom, fico muito feliz que vocês estejam seguindo a vocação de vocês. Continuem, graças a Deus, tá? Pra gente poder ver vocês e curtir tudo. Bom, tem uma coisa que eu quero, que eu já veio ver esse assunto em vários papos de artista, porque no fundo, tem uma espinha central do que eu quero falar, que é um pouco sobre o que a gente tá falando. E veio uma frase que foi a seguinte, eu vou falar a primeira frase esdrúxula, depois eu vou ler bonito. Acho que vou ler bonito primeiro, presta atenção, que é um trecho do livro. Prestem atenção, hein, pessoal. Se você se ver criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim por resistência. Resistência é aquilo que ele fala de tirar a gente do caminho. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos,
se não estivermos vivendo a nossa própria vida real. Então, quando a gente critica, né, seria a gente agindo por essa resistência, por essa coisa que não quer deixar a gente levar. Porque a gente fica louco de ver alguém fazendo aquilo e fica evidente que eu não tô fazendo para mim mesma, né, que eu não tô correndo atrás daquilo que eu quero. E aí a frase mais esdrúxula que vem no outro papo é mais ou menos assim: você se sente mais invejoso quando você não está fazendo aquilo que deveria fazer? Vocês já conseguiram fazer essa associação? Quando eu tô no meu trabalho focada fazendo, nem dá tempo de olhar pro outro e criticar. Você só vai falar se for bom mesmo, se você ficar feliz pela pessoa, mas quando você não tá engajado com o seu projeto, com uma coisa que você de fato quer fazer, num trabalho que você de fato está feliz, você começa a olhar pro outro, obviamente pro outro que tá fazendo aquilo que você queria, né? Não é olhar pro médico bem-sucedido e falar: olha, médico, não. Vai olhar para, sei lá, para quem é atriz, olhar para uma atriz que está fazendo uma novela que você adoraria fazer, ou um musical, ou, né? Vocês já se viam, já se enxergaram nessa posição de estar invejosa por não estar fazendo, conseguir identificar ou não? Como é isso para vocês?